Você talvez ainda não tenha ouvido falar dele, mas o chamado Sistema de Defesa Planetária já não é apenas uma ideia de ficção científica. Nos bastidores da NASA e de várias agências internacionais, ele está sendo discretamente testado, calibrado e ampliado. O objetivo é claro, mas também inquietante: criar uma rede global capaz de detectar, monitorar e, se necessário, desviar um objeto que ameace a Terra. O tipo de sistema que a humanidade só constrói quando começa a admitir, em silêncio, que algo lá fora pode realmente representar um perigo. A história desse projeto começa de forma aparentemente simples. Desde os anos 1990, astrônomos vêm detectando milhares de NEOs, objetos próximos à Terra, entre asteroides e cometas que cruzam nossa órbita. No início, a preocupação era puramente estatística. Afinal, qual seria a probabilidade real de um impacto catastrófico? Mas, à medida que os instrumentos se tornaram mais precisos e o número de descobertas cresceu, a resposta deixou de ser reconfortante. Hoje sabemos que há centenas de corpos potencialmente perigosos em trajetória próxima e que alguns só são detectados dias depois de passarem pela Terra. Foi essa sensação de vulnerabilidade que deu origem ao conceito moderno de defesa planetária. A NASA criou, em 2016, o Planetary Defense Coordination Office, ou Escritório de Coordenação de Defesa Planetária. Sua função oficial: rastrear e catalogar todos os objetos que possam colidir com o planeta e coordenar estratégias de mitigação. Mas, segundo fontes internas, o escopo do trabalho vai muito além da simples observação. O que vem sendo desenvolvido, em cooperação com outras agências, é um sistema integrado de vigilância, previsão e resposta rápida. Algo que, em momentos de crise, poderia ser comparado a um escudo invisível em torno da Terra. O primeiro grande teste público desse conceito aconteceu em 2022, com a missão DART, Double Asteroid Redirection Test. Pela primeira vez na história, a humanidade conseguiu alterar o curso de um corpo celeste. O impacto controlado da sonda contra o asteroide Dimorphos provou que um desvio é possível. O feito foi comemorado como uma vitória científica, mas também serviu como aviso. Se já estamos testando maneiras de empurrar asteroides, é porque não queremos descobrir tarde demais o que acontece quando um deles vem em nossa direção. O que poucos sabem é que o sucesso da DART abriu caminho para uma sequência de experimentos menos divulgados. A NASA passou a testar algoritmos de predição de impacto em tempo real, utilizando inteligência artificial e simulações baseadas em dados obtidos pelo telescópio NEOWISE e por redes de observação terrestre. As informações coletadas são processadas em tempo quase instantâneo por supercomputadores do Jet Propulsion Laboratory, na Califórnia. O sistema é capaz de rastrear pequenas variações orbitais, prever desvios causados por radiação solar e até estimar qual seria o ponto de impacto mais provável de um objeto de grande porte. Mas o que chama a atenção é o grau de sigilo envolvido em algumas dessas iniciativas. O relatório NASA Planetary Defense Strategy 2024-2029, divulgado discretamente no site da agência, menciona a criação de protocolos de resposta interagências, uma linguagem burocrática para descrever o que seriam planos de emergência internacionais. A ideia é que, em caso de detecção de uma ameaça real, informações sejam compartilhadas entre governos, forças armadas e observatórios civis. O documento também cita o desenvolvimento de um módulo de interceptação cinética de segunda geração, sem detalhar quando ou onde ele será testado. Enquanto isso, o tema desperta atenção em outros países. A ESA, Agência Espacial Europeia, desenvolve o projeto Hera, que visitará o mesmo sistema de asteroides atingido pela missão DART para analisar o impacto em detalhe.
A China anunciou planos para testar um desvio de asteroide em 2026, utilizando foguetes pesados longa marcha. A Rússia, por sua vez, mantém silêncio, mas fontes independentes indicam que laboratórios do Instituto Keldysh estudam tecnologias de fragmentação controlada por feixes de energia. Aos poucos, o que parecia um conceito teórico se transforma em uma corrida tecnológica silenciosa, com implicações geopolíticas e científicas profundas. Um ponto crucial no novo sistema da NASA é a integração de sensores espaciais e terrestres em uma única malha de dados. O chamado NEO Surveyor, um telescópio infravermelho em construção, será lançado até 2027 e terá como missão principal identificar objetos escuros, aqueles que refletem pouca luz e são quase invisíveis aos telescópios ópticos. Essa classe de asteroides representa uma das maiores ameaças conhecidas. Corpos massivos, frios e silenciosos que só podem ser detectados quando já estão perigosamente próximos. O NEO Surveyor, aliado a satélites de alerta precoce e radares atmosféricos, formará a espinha dorsal do Sistema de Defesa Planetária. Mas o que realmente chama a atenção entre os especialistas é o que vem depois da detecção. Detectar é o primeiro passo. Responder é outro nível. A NASA está trabalhando em módulos de interceptação autônoma, projetados para serem lançados em poucas horas após uma confirmação de rota de colisão. Esses veículos não tripulados carregariam cargas de impacto ou dispositivos de tração gravitacional. Uma tecnologia ainda experimental, que consistiria em posicionar uma sonda próxima ao objeto e usar sua própria gravidade para alterar gradualmente a trajetória. Embora pareça ficção, os cálculos mostram que, se aplicados com antecedência, pequenos desvios podem salvar o planeta de um desastre global. O interesse crescente em defesa planetária também tem outra explicação menos admitida publicamente: o aumento recente de anomalias orbitais registradas nos últimos anos. Dados do Observatório Pan-STARRS, no Havaí, e do Catalina Sky Survey, no Arizona, apontam uma frequência incomum de objetos com trajetórias altamente elípticas e acelerações não explicadas apenas por radiação solar. A própria NASA reconheceu, em nota técnica, que alguns desses comportamentos ainda estão sob análise. Esses eventos não configuram ameaça direta, mas levantam a pergunta inevitável: o que realmente está acontecendo nos arredores do Sistema Solar que exige uma resposta tão acelerada? Parte da resposta pode estar no simples avanço tecnológico. Quanto mais vemos, mais percebemos o quanto ainda não sabemos. No entanto, há quem argumente que a pressa com que as agências estão reforçando suas redes de vigilância indica algo mais concreto. O aumento de recursos destinados à defesa planetária nos últimos 2 orçamentos da NASA, cerca de 138 milhões de dólares anuais, é um salto incomum para um programa ainda experimental. Além disso, empresas privadas de tecnologia espacial estão sendo discretamente contratadas para fornecer componentes de interceptores, sistemas de propulsão elétrica e sensores de longo alcance. Tudo isso sugere que o sistema de defesa planetária está, sim, sendo testado em campo, mesmo que de forma indireta. Algumas missões recentes da SpaceX e da Rocket Lab incluem cargas classificadas que não foram detalhadas ao público. Há especulações de que esses lançamentos façam parte de simulações de interceptação de microasteroides, com módulos experimentais capazes de rastrear, calcular e ajustar rotas em tempo real. Oficialmente, são apenas testes de tecnologia orbital. Extraoficialmente, parecem ensaios para algo muito maior. O ponto mais sensível de todo esse debate é o limite entre ciência e estratégia militar. A defesa planetária, por natureza, exige tecnologia de alta precisão, sistemas de rastreamento global e capacidade de lançamento imediato.
características também encontradas em programas militares avançados. Por isso, há quem veja o crescimento desse sistema como o embrião de um escudo dual, que tanto protegeria o planeta de ameaças externas, quanto garantiria supremacia tecnológica sobre outros países. O silêncio da NASA e a linguagem cuidadosamente vaga de seus comunicados alimentam essa percepção. Ao mesmo tempo, há um aspecto ético que começa a emergir. Se o sistema de defesa planetária for realmente capaz de desviar asteroides, quem decide quando e como utilizá-lo? Um erro de cálculo poderia transformar um desvio inofensivo em um impacto catastrófico em outra região do planeta. Além disso, há a questão da transparência. Até que ponto as agências têm o dever de divulgar dados de risco sem causar pânico? O equilíbrio entre segurança global e informação pública nunca foi tão delicado. Nos bastidores, algumas fontes científicas sugerem que os testes recentes envolvem não apenas interceptação, mas também observação ativa de objetos interestelares, como o Oumuamua e o 3I Atlas. A hipótese é que, ao estudar corpos vindos de fora do sistema solar, a NASA esteja refinando algoritmos de rastreamento e resposta. Isso explicaria o aumento repentino de atividades do telescópio James Webb, voltadas a objetos menores e distantes. Não há evidência de ameaça direta, mas há uma clara mobilização técnica e científica para entender e se preparar para o inesperado. Outro ponto pouco divulgado é o papel da cooperação civil. Universidades e observatórios independentes foram integrados a programas de monitoramento automatizado, enviando dados diretamente para os servidores da NASA. Essa integração cria uma rede quase global de vigilância contínua, operando 24 horas por dia. É um esforço impressionante, mas que também levanta preocupações sobre centralização de dados e controle de informação. Até que ponto é possível garantir que todos os resultados sejam tornados públicos? À medida que o sistema se expande, cresce também a necessidade de coordenação política. Em 2024, a NASA apresentou ao Congresso dos Estados Unidos uma proposta de criação de um Centro Internacional de Defesa Planetária, em parceria com a ONU. O objetivo seria estabelecer um protocolo unificado de resposta e responsabilidade compartilhada. A proposta, ainda em discussão, levanta uma questão simples e profunda. Estamos nos preparando para um evento inevitável ou apenas antecipando o medo do desconhecido? Por mais técnico que o tema pareça, a verdade é que há um componente emocional difícil de ignorar. A humanidade, pela primeira vez, começa a admitir que pode precisar defender a Terra de algo externo. Essa ideia, antes confinada à ficção, agora aparece em relatórios oficiais, debates científicos e orçamentos públicos. A transição entre o imaginário e o concreto acontece silenciosamente, nos corredores de centros de pesquisa e em reuniões fechadas de comitês espaciais. Cada novo lançamento, cada dado processado, cada simulação completada é um passo em direção a um futuro em que o planeta, pela primeira vez, pode reagir. Se o sistema de defesa planetária ainda está em fase de testes, os indícios mostram que ele já funciona e que o aprendizado obtido com as primeiras missões será decisivo nas próximas décadas. O sucesso da DART, a chegada do NEO Surveyor e a ampliação da rede internacional de observação indicam que não estamos apenas estudando o espaço, estamos nos armando contra ele. Não como um gesto de medo, mas como uma resposta natural da espécie que aprendeu a antecipar catástrofes. O que permanece incerto é o quanto realmente sabemos. Há relatórios sobre objetos que passam despercebidos até o último instante. Há margens de erro e zonas cegas que mesmo a melhor tecnologia ainda não cobre. E há, acima de tudo, o elemento humano. A decisão de agir, o tempo de resposta, a responsabilidade sobre as consequências.
O sistema de defesa planetária pode ser o maior avanço da história moderna, mas também um lembrete de nossa fragilidade cósmica. Talvez seja esse o ponto mais fascinante e perturbador. O reconhecimento de que, pela primeira vez, temos as ferramentas para interferir no destino do planeta. Mas com esse poder, vem a pergunta que a ciência ainda não responde. Estamos prontos para usá-lo? E você, o que pensa sobre isso? Acredita que a NASA está apenas se prevenindo? Ou há algo mais por trás desse silêncio e dessa pressa? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal para acompanhar as próximas descobertas e compartilhe este vídeo com quem ainda não ouviu falar do que pode ser o início do maior projeto de defesa da história da humanidade. Afinal, se o sistema de defesa planetária está realmente sendo testado, o que será que eles esperam encontrar?